Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre boxe, porque no dia 14 de novembro temos uma luta, mais uma luta, que será transmitida ao vivo na Netflix. Dessa vez teremos o Jake Paul, aquele youtuber, tem que falar desse jeito, né? Que fez diversas lutas de boxe, venceu um monte de nome ali do MMA e tal. E ele vai enfrentar dessa vez um campeão, né? Ele vai enfrentar o Tank Davis, o Gervonta Davis. Só que o Gervonta é um campeão bem menorzinho, né? Bem pequenininho, mas a gente já vai entrar aqui nos detalhes da luta, quantos rounds, qual a luva, se vale nocaute, se não vale, se é exibição, se não é, se vai para cartão profissional, se não vai. Enfim, a gente vai entrar em todos os detalhes. Antes, eu quero só mostrar quem é um e quem é outro, caso você não saiba muito bem quem é cada um, tá? Começando pelo Gervonta Davis, ele é um cara que tem 31 lutas na carreira. Ele venceu 30, empatou uma e das 30 vitórias que ele tem, 28 são por nocaute. Exatamente, você não ouviu errado. Ele só não nocauteou em 2 oportunidades e não perdeu nenhuma luta. Esse é o nível do cara. Só que é um cara de 1,66 m, é um cara com 1,71 m de envergadura. Então, é um cara pequenininho, né? É um cara ali que realmente perto do Jake Paul vai ser bem pequeno. Ele tem 30 anos, tá? É canhoto. Então, assim, é um cara que tá voando, né? Basicamente é isso. Se a gente for ver do cartel dele, a única luta que ele não venceu, mas também não perdeu, foi a luta mais recente, tá? Que ele acabou empatando ali, né, contra o Lamont Roach, tá? Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, porque eu nunca lembro pronúncia de nome. Então vocês já sabem, então tanto faz, né? Nesse empate, né, foi um empate majoritário. Por quê que é majoritário? Porque a maioria dos juízes, de três, né, enxergaram o empate. Um deles não, tá? Então, dois juízes marcaram 114 a 114, enquanto um marcou 115 a 113. Então, quem vale é a maioria, a luta acabou empatando. E aí ele vai enfrentar o Jake Paul. O Jake Paul tem 13 lutas já no seu cartel profissional de boxe, tá? Ele venceu 12, ele perdeu apenas uma, que foi na decisão. Aí ele venceu 7 por nocaute. Lembrando, né? A derrota que ele teve foi contra o irmão do Tyson Fury. Foi uma derrota contra o Tommy Fury, que sim, na época, né, era finalmente o cara lutador de boxe de fato e tal, né, profissional. E aí ele acabou perdendo numa decisão dividida, tá? Não foi uma decisão unânime, não. E aí, só para lembrar, né, ele tinha vencido Ben Askren, né, tinha vencido o Tyron Woodley, ele lutou com o Tyron Woodley de novo, não só venceu como nocauteou, né, na segunda vez. Aí ele venceu na decisão unânime o próprio Anderson Silva. Depois que ele perdeu do Tommy Fury, né, que o Tommy Fury foi logo depois do Anderson, né. Aí ele venceu na decisão unânime o próprio Nate Diaz. Isso só falando dos caras mais do MMA, né. Acabou ali nocauteando o Mike Tyson não, o Michael Perry, né, antes de lutar com o Mike Tyson. O Mike Tyson foi uma decisão unânime, né, então ele acabou nocauteando o Mike Perry, né, a gente fala Michael Perry, mas enfim, é o Mike Perry, ele é mais conhecido como Mike Perry, né. Então, assim, a última que ele fez, né, foi contra o Júlio César Chaves Jr., que foi o mesmo que o Anderson tinha lutado e tal, e ele também ganhou na decisão unânime, tá? Júlio César Chaves Jr., que tinha sido ali também, né, um boxeador profissional de bastante sucesso e tal. Se a gente for pegar a idade do Jake Paul, já é uma vantagem, né, querendo ou não, pequena, mas ele tem 28 anos, né, um pouco mais novo aí, só que o ponto principal é que ele tem 1,85 m de altura, 1,93 m de envergadura, tá? Então, assim, o peso é bem diferente, tanto é que deu ali umas polêmicas com comissão e tal, acabou mudando de lugar, porque não queriam nem fazer a luta, pra vocês terem ideia, tá? Então, eu vou aqui falar as regras e aí no final eu falo do favoritismo, tá? Da cotação, porque tem nas bolsas, sim, essa luta, tá? Pra você fazer sua fezinha se quiser, tem lá na Stake, inclusive, né? Que o link sempre tá aqui embaixo do vídeo, no comentário fixado, parceiro oficial do próprio UFC, tá? Então vamos lá. A luta, como eu disse, está marcada para 14 de novembro, transmissão ao vivo na Netflix, tá? Vai acontecer lá em Miami, essa luta, e o que acontece agora em relação às regras, tá? A Comissão Atlética da Flórida confirmou, tá, para o MMA Fighting, que a luta vai ser, sim, de exibição, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ela não contará para o cartel profissional dos dois, tá? Então, se mesmo o Gervonta, sei lá, perder a luta, não vai ser uma derrota para ele no cartel profissional, tá? Então, mesmo se o Jake Paul perder também não vai contar para ele, enfim, não conta para ninguém. Ganhando, perdendo, não interessa, não vai contar no cartel profissional, tá? Outra coisa que foi o que eu falei, a questão do tamanho, né, que complicou bastante, é a diferença brutal de tamanho, para vocês terem ideia, né? O Gervonta Davis competiu recentemente na categoria ali por volta de 61 quilos, enquanto o Jake Paul faz suas lutas ali nos 84, 85, deve pesar ali uns 90, 90 e pouco, então sei lá, 50% a mais do peso do Gervonta, é uma diferença bizarra, né?
Outra informação que a gente tem, tá? Além da confirmação aí que é uma luta de exibição, a comissão atlética, né, confirmou que terão sim 3 juízes pontuando a luta, tá? São 2 juízes profissionais e um juiz de IA, tá? De inteligência artificial, mas como foi confirmada pela própria comissão, esses resultados não vão contar para o cartel profissional. Então, é uma luta de exibição, vai ter juiz pontuando, vai ter um vencedor ali, só não vai registrar de fato no cartel profissional, tá? A luta terá 10 rounds de 3 minutos, tá? E os dois vão usar ali luvas de 12 onças. E ainda segundo a notícia, né, não importa o resultado ali, realmente não vai ser cadastrado ali no cartel profissional de ninguém, porém, o nocaute é sim possível, tá? E, obviamente, isso interromperia a luta. Então, não existe ali, até onde está escrito na notícia, uma proibição para o nocaute. Então, a luta é de exibição, é chamada dessa forma, pois não será registrada ali, né, no cartel de nenhum dos dois, no cartel profissional de nenhum dos dois, porém, vale sim ali um nocaute, tem sim a pontuação dos juízes e etc. Então, não é aquela luta que o pessoal pensa, né? Uma luta de fachada, ninguém vai fazer nada. Não, não. Eles vão sair na porrada mesmo. E um vai querer nocautear o outro porque tem muito ego envolvido, né? Você tá ao vivo na Netflix, ninguém vai querer apanhar ou fazer uma luta sem graça ali. Então, eles vão sair na porrada. A única diferença é que não vai registrar no cartel. Mas pro próprio Jake Paul, o que ele quer é bater num cara que é campeão, um cara que é famosão e tal, entendeu? Ele não tá nem aí se vai contar no cartel profissional. Ele quer bater no cara na Netflix pro mundo ver, né? Então, eu não acho que vai ser um duelo ali de comadre, né? De ficar dando toquinho, um sparringzinho de luxo. Não, eu acho que, ainda mais conhecendo o Jake Paul, que é meio goiabão das ideias, ele vai sair na porrada ali. E o Gervonta também vai querer sair na porrada. Então, eu acho que vai ser bem legal, tá? E aí, só para fechar a notícia, né? A Comissão Atlética da Flórida diz, né, que continua comprometida com a transparência e a conformidade regulatória e o avanço contínuo e seguro dos esportes de combate na Flórida, tá? Então, como eu disse, a Flórida acabou aceitando, né, que essa luta acontecesse lá, fez aí todos essa parte burocrática aí, né, quantos rounds, luva, blá blá blá, e aí a luta vai acabar acontecendo lá em Miami, lembrando que não ia originalmente acontecer lá, né, acabou mudando aí, e é isso, vamos ver o que vocês acham da luta, né, quem vocês acham que vence? Segundo as bolsas, como eu disse que ia falar aqui no final, o Gervonta é favorito, tá? Lá na stake ele tá pagando em 45, o Jake Paul tá pagando 2,55. Eu particularmente tendo, tá, a achar, claro, que o cara mais técnico, tá, o campeão ali de fato, por mais que seja menor, tem assim vantagem. Então eu tendo a concordar com as bolsas. Porém, qual que é o problema aqui? A gente já viu o irmão do Jake Paul, o Logan Paul, por exemplo, lutando com o Floyd Mayweather, que é muito menor, um cara também, pô, um dos maiores que teve aí no boxe e tal, e ele suportou a luta até o final, não foi nocauteado, era muito maior, muito mais pesado também, então ele clinchava o tempo inteiro, tentando desgastar o Floyd, que já era um cara aposentado, para tentar, às vezes, vencer a luta. Eu acho que o Jake Paul, ele vem se mostrando muito inteligente lutando, né, com realmente uma equipe muito competente e tal, então eu não duvido ele fazer uma luta, até a metade da luta ali, uma luta morna, uma luta onde ele vai usar o peso dele, a força dele, para clinchar, para desgastar o Gervonta Davis, que é um cara que bate forte, vai ser um cara muito rápido, então ele vai tentar, provavelmente, tá, na minha opinião, drenar as energias do Gervonta, para que lá pro finalzinho da luta, usando aí a força que ele vai ter, porque é um cara muito mais pesado, isso faz muita diferença, ele provavelmente começar a trabalhar ali golpes mais na longa distância e às vezes tentar achar o momento certo de achar um golpe e às vezes acabar sim tentando nocautear, tá? Então acho que a estratégia do Jake Paul vai sim ser bastante clinch, usando o peso, os braços e, claro, quando for jogar golpe, jogar sempre ali bem na longa, deixando o Gervonta bem longe. Vai ser interessante por isso, né? A gente vai ver o Gervonta, que é um cara bem menor, mas é muito rápido, bate forte, tentando encurtar ali, bem estilo Mike Tyson mesmo, para poder caçar o Jake Paul e moer ele na porrada. Então, eu particularmente vou assistir, gosto bastante de boxe, já falei várias vezes, e aqui desperta bastante a minha curiosidade, ainda mais sabendo que tem as cotações lá na stake, tá? Então, racionalmente, eu acho que o Gervonta Davis deve vencer, né? Mas é aquilo, 2,55 pro Jake Paul, sabendo que ele pode usar o peso e tal, e se jogar em cima do Gervonta para cansar ele, vai saber, vai que ele não vence, às vezes até numa decisão, né? Enfim, é difícil saber, né? Com essa discrepância de peso é muito difícil analisar e dar palpite. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, você vai assistir? Vai estar lá na Netflix. Se você já tem Netflix, não custa nada, só sentar e assistir, né? Então é isso, eu vou assistir, provavelmente gravar vídeo de resultado também. Então comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!